Boa noite aos nossos amigos internautas. Eu sou o jornalista Lucas Brito. Resolvi hoje fazer, então, essa live em alusão ao Dia do Psicólogo, 27 de agosto. Estou com uma turminha aí que eu convidei para a gente fazer um bate-papo informal, né? Sem grandes pretensões, mas abordando esse tema, né? Esse dia, e falando um pouquinho sobre essa profissão que para mim é de grande... Eu tenho um grande apreço por esses profissionais, e já peço também que quem puder vai compartilhando aí, né? Já temos cinco internautas com a gente, sejam todos bem-vindos, podem participar também através dos comentários, né? Vão ser muito bem-vindos. E nós temos também uma imagem aqui, para iniciar o nosso bate-papo, uma imagem com algumas menininhas ali que elas representam diferentes profissões, né? Inclusive a de psicólogo, né? Tem uma psicóloga ali, né? Uma futura psicóloga que está ali. E aí eu vou pedir para os meus amigos e convidados que estão aqui nessa live, para que cada um comece se apresentando, né? Falando um pouquinho de si, e o que acha dessa imagem, né? O que se representa realmente, se identifica alguma questão aí que não é bem assim, né? Então, vamos começar aqui pelas mulheres. Boa noite, Renata. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite aos demais participantes aqui hoje. Uma alegria muito grande participar pela primeira vez de uma live, quase como uma psicóloga, faltando aí alguns meses, e eu diria a aprovação no TCC, né, para poder finalmente estar, então, falando com um pouco mais de propriedade. O que não significa, é claro, que todos os estudos até aqui não tenham contribuído, né? Então, assim, olhar para essa imagem, num primeiro momento, eu fico pensando, bem, talvez os próprios psicólogos sejam, porventura, taxados de loucos, né, de alguma forma, por conta da compreensão que tem acerca dos sujeitos, né, uma vez que ele compreende quase que todos os modos de vida, eu diria, né? Então, não significa que a advogada, a dentista, a arquiteta e a médica que constam ali não poderiam também fazer diferente daquilo que está posto, mas é uma provocação para dizer que a psicologia também representa todas as outras profissões, uma vez que ela se põe a compor com todas essas outras profissões e que se põe também a trabalhar e atender todas as outras profissões, né, nos sujeitos. Então, para mim, fica isso realmente da possibilidade que a psicologia tem de passear por vários lugares. Obrigado, Renata. Márcia. Boa noite a todos os participantes, boa noite a todos os internautas. Eu sou Márcia, sou psicóloga já há alguns anos, né? Me formei em 2005 e dentro de toda a minha trajetória eu me identifico muito com esta psicóloga da imagem. Venho de uma trajetória da psicologia social, da luta antimanicomial, da psicologia esquizoanalítica, analítica institucional, onde cada sujeito é convidado a descobrir a sua essência, a se encontrar e a encontrar o seu jeito de viver.
é o seu jeito de olhar o mundo, o seu ângulo de olhar o mundo. E quem disse que temos que usar a barra todos de uma mesma forma? Quem disse que temos que viver neste mundo todos de uma mesma forma? Podemos seguir determinadas situações, cada um de nós com olhares e com situações diferentes. Então, isso é o que passa para mim essa imagem, né, de que somos convidados a nos conhecer e nos perceber, cada um. E olhar o outro é muito interessante também que nesta imagem, né, cada uma das profissões está fazendo o seu posicionamento. Pode ver que nenhuma das meninas está tentando impor à outra o seu movimento, né? Cada uma está encontrando o seu lugar na barra, cada uma está encontrando o seu movimento, né? O seu movimento ideal, o seu movimento completo. E esse é o papel da psicologia, né? É auxiliar com o conhecimento a que cada pessoa consiga encontrar o seu movimento e permitir que cada pessoa também siga o seu movimento. Legal, muito obrigado. Vou passar agora para o João. Seja bem-vindo, João. Boa noite, obrigado. Quero agradecer ao Lucas e à Renata pelo convite que me fizeram para participar dessa live. Meu nome é João Batista, eu sou psicólogo, fazem 22 anos que eu me formei pela Unicinos de São Leopoldo. Eu moro na cidade de Canela, que é a cidade onde eu passei a maior parte da minha vida e continuo por aqui. E eu trabalho no município de Gramado, eu sou funcionário público do município de Gramado e trabalho num centro de atenção psicossocial, que é o que a gente chama de CAPS, e também trabalho numa unidade básica de saúde, né, na atenção básica. Dentro da psicologia, são várias psicologias, na verdade, né? Existem diferentes correntes teóricas de estudo, também diferentes áreas de atuação, né? Por exemplo, eu trabalho como psicólogo clínico, eu faço atendimento clínico, né? Mas também existem as outras áreas, a escolar, organizacional e outras. E dentro das linhas teóricas, eu me dediquei sempre a estudar a psicanálise, principalmente de Freud e de Lacan. E falando da fotografia aqui das meninas, né? Eu achei muito interessante essa fotografia. Até na época que eu era estudante de psicologia, eu fiz o meu TCC sobre os motivos que levam alguém a escolher esta profissão, né? E então eu achei muito interessante, muito legal essa fotografia aqui, né? Porque me parece que são meninas que estão se preparando para uma aula de balé, parece, né? E uma a futura psicóloga ali está totalmente numa posição bem diferente das outras, né? Antes da gente entrar aqui ao vivo, me perguntaram se eu me sentia representado pela fotografia, porque só tem meninas, né? Então eu respondi que, como psicólogo, eu sou acostumado, desde a faculdade, a conviver com uma maioria de mulheres, porque aqui no Brasil, é uma especificidade brasileira esta, cerca, não sei os números exatos, mas eu acho que mais ou menos 90% das profissionais psicólogas são mulheres, e somente uns 10% mais ou menos aqui são homens, né? Então eu sou minoria neste meio aí, e me sinto muito bem sendo minoria. E outra coisa que eu queria comentar que me surgiu agora sobre a fotografia ali, que me chamou a atenção a questão da criança, né? E isso me fez pensar que na psicanálise
a gente considera que o inconsciente é o infantil, né? O inconsciente também é um resto de infantil que resta em nós, né? Que continua em nós, né? E alguém também nós estávamos aqui comentando antes de entrar no ar que meu nome é João Batista, né? Então é um nome bíblico, né? Então tem a ver com a minha história familiar, né? Não é à toa que a gente escolhe os nomes para os filhos, né? Então eu me lembrei que existe um versículo do apóstolo Paulo que ele diz que não, se não vos tornardes como criança, não herdareis o reino dos céus. Então eu faço uma interpretação psicanalítica desse versículo, né? Dizendo que a gente também tem que olhar para a criança que tem dentro de cada um de nós, né? Para a criança que nós fomos, e porque às vezes a gente mata a criança que há em nós, né? E mata também os sonhos que a gente tem, né? Legal, muito obrigado aí, João, por essa primeira fala. Eu vou passar já para o Marino também fazer a sua apresentação e fazer a sua fala referente à imagem. E aí eu já vou acrescentar também que nós temos mais um convidado, que é o professor Juan. E aí, professor Juan, tu acessa e já, assim que o Marino terminar a fala, tu já pode falar, né? Te apresentar, falar um pouquinho sobre essa imagem. Aí depois eu vou tirar a imagem e nós vamos seguir com o papo aí, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui com esse grupo especial, o jornalista Lucas, o psicólogo João, Renata e Márcia, o professor Juan. Primeiramente, meu nome é Marino Brito, sou filósofo formado pela Unicinos desde 2009, pós-graduado em Ética e Cidadania pela ESG de São Leopoldo, e também alguns cursos na área da psicoterapia reencarnacionista, alguns cursos na área de hipnose, e nessa formação do pensamento. Sou funcionário do Banco do Brasil aposentado e durante a minha trajetória lidei muito com números, e sendo que o meu gosto, o meu apreço é pela área do pensamento. Então, o filósofo tem por tradição o debate, a contestação, o olhar buscando situações que ele não concorde ou que ele concorde. Essa figura, ela, por um lado, ela traz esse olhar da psique, quando a psicóloga de cabeça para baixo, todas as profissões, cada uma mantendo a sua postura. Me reportei uma situação que aconteceu hoje de tarde. Eu e a minha filha fomos numa bergamoteira ali comer uma bergamota, levamos uma cadeira, sentamos, e eu peguei umas bergamotas para mim, umas para ela e dei. Daí eu descasquei a minha bergamota e olhei ela descascando a dela. Ela tinha um jeito de descascar a bergamota dela diferente do meu. Depois uma laranja, mesma coisa. E eu disse, cada um tem o seu jeito de apreciar, e eu não tenho que ter o ânimo de achar que o meu jeito é melhor. Eu posso olhar o jeito que ela está descascando a bergamota e tentar fazer do jeito dela, que eu não vou ter a capacidade dela, porque o meu perfil é diferente, mas experimentar o jeito que ela faz. Mas não sei até que ponto eu teria o direito para ela de dizer o meu jeito é o correto e o teu não é o correto, experimenta do meu. Só se despertasse nela essa ideia. As três figuras eu achei muito interessante quando não padroniza a posição das meninas. Mas também me deu uma curiosidade com quem fez essa imagem, com as profissões que foram ali colocadas. Médico, arquiteta, dentista, advogado e psicólogo. Eu não vi nenhum pedreiro, eu não vi nenhum serviços gerais, eu não sei se isso tem trouxe alguma, mas trouxe, ao meu ver, uma padronização um pouco materialista quanto ao olhar para essas profissões. Mas eu tenho a plena convicção que nós, terapeutas e os psicólogos, nós temos um olhar além da aparência, além da profissão, além do status de cada um. Então, eu tenho essa certeza íntima e é um prazer estar aqui nesta noite.
Professor Juan, fique à vontade. Obrigado, tio. Boa noite para todos, então, parabenizar o jornalista Luca Brito pela iniciativa, pelo momento, saudações aí para o doutor João Batista, para o Marinho, e para a doutora Márcia, sim. Dizer que, bom, estender esse parabéns para todos os psicólogos nesse dia, um dia singular, que vem de encontro com a necessidade imperiosa de valorizar a profissão em tempos de pandemia, em tempos onde a necessidade de entender essa transição acelerada pelo vírus representa uma necessidade imperiosa de que o ser humano possa se entender melhor, se conhecer melhor e aproveitar dessas situações que de fato são difíceis, mas que vão gerar provavelmente um ser muito melhor, um ser muito mais preparado. E, bom, eu acho que a maioria das especialidades que tem se colocado aqui hoje tem a ver com a psicologia, a humanidade, sim. E eu não sou diferente, certo? Eu venho de uma formação em comunicação social, jornalismo, especialização em jornalismo. Eu tenho feito psicologia, eu tenho feito educação física, eu tenho feito letras. Mas minha vocação, de fato, é a educação física e também, mais especialmente, a comunicação. E por estas horas nós estamos desenvolvendo um trabalho singular com o jornalista Lucas Brito. Nossos projetos e nossos trabalhos visando justamente trabalhar essa comunicação a partir de uma escuta mais profunda, escutar aqueles que são nossos entrevistados através do nosso programa Tempo de Consulta e de nossa produtora jornalística que é JCJ. Então eu quero agradecer nesse momento, Lucas, de participar nesse encontro e augurar uma noite feliz, uma noite lúcida, onde o lúcido e o lúdico possam estar presentes para a alegria de todos nós. O que tu achou dessa imagem aí? Tem algo a comentar a mais, assim, sobre o que já foi dito, sobre... Bom, na verdade, eu peço desculpa, porque, na real, eu cheguei tarde, porque me encontrei com alguma dificuldade para ingressar nesse link da conexão, e tenho me encontrado só com a parte final da manifestação do Dr. João Batista. Então, eu acho que é interessante, mas eu só estou vendo uma imagem agora e perdi todo o conteúdo que foi explanado antes. Sim, só escutei a última parte dele, justamente fazendo a referência de que nessa profissão a maioria são mulheres e, portanto, ele tem se acostumado a essa realidade de estar mais perto de maioria de mulheres. Então, o fato de observar médica, arquiteta, dentista, advogada e psicóloga de voltas aí, meio que cabeça para baixo, é uma imagem singular, uma imagem que nos marca diferentes momentos. Em algum passar dos nossos diálogos, nós apreciamos justamente como nós conduzimos com relação ao diferente e como nós podemos ter essa empatia social tão necessária nesses tempos modernos. Como lidamos com o diferente,
como trabalhamos a empatia social, além da empatia clínica. E talvez a grande questão passe pelo fato de até que ponto nós prestamos atenção e até que ponto nos damos conta daquilo que está acontecendo, aquilo que está na nossa frente, aquilo que está de nosso lado. Então, é um momento onde estamos vivenciando um excesso de comunicação que não garante a comunicação. É como ter uma intoxicação, um excesso de informação que na maioria dos casos não conseguimos ter a capacidade de processar devidamente em tempo e forma. Se sentir, de alguma forma, atropelado por tanta informação, não nos dá tempo a nos recuperar. E, às vezes, nos perguntamos, como em algum momento nos falou a doutora Patrícia Lapa, psicóloga, fazendo aquela pergunta: quando foi a última vez que você escutou alguém com atenção? Quando foi a última vez que você escutou alguém com atenção? E talvez esse seja uma das grandes questões. Até que ponto observamos o que observamos? Até que ponto temos consciência daquilo que estamos vivenciando? Eu não sei se respondi, Lucas, mas era por aí o que estava pensando. Sim. Perfeito, perfeito, professor. Aí justamente a gente fez uma dinâmica assim para iniciar, cada um se apresentava e falava o que via nessa imagem, né, que para cada um pode representar alguma coisa, e porque justamente o que destoava ali naquela imagem era psicólogo, né? Era essa profissão que estava quase que indo na contramão, né? Todo mundo tentando manter a postura, o psicólogo estava a fim de fazer pirueta e foi lá e fez. Ela estava a fim de viver aquele momento. E a ideia era isso, o que representava principalmente para quem é profissional, né? Eu posso falar como paciente, né? Eu fiz terapia, admiro muitos profissionais. No primeiro momento, acredito que, como a maioria das pessoas, tive um pouco de resistência, né? Então, a Márcia está aí, ela é prova disso, ela me incentivou bastante também. E depois eu comecei a ter resultados. Então, vale muito a pena. E para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo hoje, é muito interessante porque um dos quesitos hoje para a gente ficar bem é o autoconhecimento, e é um profissional maravilhoso para isso, para nos ajudar a buscar o autoconhecimento. Pode doer um pouquinho, né? Porque a gente tem que mexer em algumas coisas que estão dentro de nós. Mas eu quero deixar o pessoal falar aí, até pela questão, né, prática, e de repente até começar pela Renata, que está se formando agora, que tem toda uma expectativa, tá? Também com, né, acredito, uma energia muito boa para a gente. E fiquem à vontade para a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre essa profissão, sobre o dia a dia, sobre daqui um pouco alguma história bacana também, né, que eu acredito que isso é muito interessante. Por favor, Rê. Então, eu acredito que na tua fala, Lucas, tu traz contigo uma série de outras pessoas que tenham uma visão da psicologia num primeiro momento como aquela que vem para adaptar o sujeito ao meio, né? E aí, voltando à imagem anterior, na verdade é justamente fazer o oposto, né? De alguma forma, sim, nós convivemos em sociedade, porém nós também podemos e temos as nossas singularidades e fazemos as nossas escolhas, né? Independentemente do que vão pensar necessariamente, independentemente, porque a gente acaba sofrendo quando a gente tenta fazer jus excessivo aos convites do mundo, né? Então, uma das primeiras coisas que eu considero muito importante de dizer é que todo psicólogo foi ou ainda é paciente. Então, aqui a gente já quebra o paradigma de que a psicologia ela é dada, então, para doentes mentais crônicos, ou como uma ideia de que quem vai ao psicólogo está à margem, quem vai ao psicólogo socialmente
é visto com maus olhos, então, e não é por aí, né? Se eu estiver errada, aqueles que estão aqui, por favor, me corrijam, mas o pouco que eu já conheço dos presentes, eu sei que consideram também a importância da gente também estar em análise, né? Mesmo os profissionais, ou sobretudo os profissionais. Eu penso que dentro disso que a Renata fala, é por onde eu gostaria de começar também. Nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes as nossas atitudes são pautadas em responder ao que se espera de nós, em responder o que a sociedade espera, ao que a família espera, ao que os outros esperam. E, neste sentido, o papel da psicologia é realmente auxiliar as pessoas no sentido de se conhecerem a tal ponto de se sentirem seguras para conseguirem ser o que elas realmente são, para não precisar dar as respostas apenas que o mundo espera que elas deem, porque se nós formos responder apenas ao que se espera de nós, nós não teremos segurança. E aí a própria menina ali da figura, né, me passava isso pela cabeça. Nós, durante o curso, durante o nosso percurso, né, de estudantes, de sujeitos, de indivíduos, de psicólogos, nós passamos em tratamento, passamos em convivência com outras pessoas, em estudos, e nós talvez nos conheçamos um pouco suficiente, porque não nos conhecemos totalmente, mas nos conhecemos um pouco a mais, já para dizer, não, eu posso fazer esse movimento, eu posso ficar de cabeça para baixo, porque eu consigo suportar o olhar das outras pessoas e não desmoronar. Então, nesse sentido, o papel da psicologia é esse, de mostrar para a pessoa, bom, tu pode ser do jeito que tu é e não do jeito que esperam que tu seja, né? E fortalecer a pessoa para que ela consiga suportar o olhar do outro, a expectativa do outro, de uma forma saudável, de certa forma. Vou entrar na conversa, então. Agora eu me lembrei que poucos dias atrás eu terminei de assistir uma série da Netflix, que é a série Dark, que muita gente deve ter assistido, fez bastante sucesso. Eu resisti em começar a assistir, porque eu achei que era uma viagem da maionese, mas daí quando fui assistir, gostei. Mas eu me lembrei de uma frase, que tem algumas frases que os personagens falam me chamaram muita atenção, e uma delas era sobre o conhecimento, e se não me engano a frase era a seguinte, que aquilo que nós conhecemos é uma gota, e aquilo que nós desconhecemos é um oceano. Então, mas a gente sempre quer ampliar o nosso conhecimento, né? A gente sempre tem, isso faz parte, né, até dos princípios da nossa civilização, desde o conhece-te a ti mesmo, dos filósofos gregos, né? O professor Marino aqui, que é filósofo, pode falar sobre isso se ele quiser. Eu gosto muito de filosofia também, né? Inclusive, na época que eu fui fazer o vestibular, eu tinha dúvida se eu ia fazer filosofia ou psicologia. Eu acabei optando por psicologia, mas eu poderia ter feito filosofia também, porque eu gosto muito, né? E como leigo, continuo estudando filosofia. E o que eu quero dizer com essa frase, né, é que às vezes algumas pessoas se apegam naquela sua gotinha de conhecimento, achando que sabem tudo, né, achando que são donos do saber, donos da verdade, né,
E talvez o que a gente precise é a humildade, né, de reconhecer que a gente é só uma gota num oceano, né? Mas somos uma gota, né? Se existe um oceano é porque existe milhões, bilhões de gotas, né? O sinal de Marino. Continuando no raciocínio do Dr. João, lembrei de uma passagem do Sócrates, quando ele consulta o oráculo e pergunta qual o homem mais sábio da Grécia, e o oráculo diz a ele: é tu és o mais sábio da Grécia. E ele disse: eu não acredito. E começou buscou a conversar com as pessoas gregas que ele achavam que eram sábias, que eram inteligentes, e um por um ele descobriu que na realidade ele era mais sábio do que elas. E ele chegou à conclusão que ele era mais sábio que ela pela humildade que o João Batista trouxe em reconhecer que ele não sabia. Então ele zerou os conhecimentos equivocados dele e começou a construir dali o saber dele. Ele zerou. E quando nós achamos que sabemos, estacionamos e começamos a quedar. Então, dentro da psicologia, quando se trabalha, se busca esse equilíbrio, esse reforço das pessoas, também se trabalha essa questão ética do reconhecimento da nossa fragilidade. Tem um autor que eu gosto muito, várias situações dele, mas ele critica muito a pessoa mais ou menos. Eu trago para mim que tu sendo mais ou menos já está louco de bom, porque nós, na realidade, nós somos essa gotinha d'água dentro do oceano. Como é que nós vamos pensar que nós somos mais que mais ou menos? Não que isso nos motive a não lutar para sermos melhores sempre, mas se nós chegarmos a ser mais ou menos equilibrado, tranquilo, sem rebeldia, buscando esse saber, nós estamos num bom caminho. Professor Juan? Sim, eu estou me deleitando aqui. Realmente tem muita gente que sabe muito. E a gente precisa, que nem o Marino comenta, ter a humildade de aprender, mas isso não é fácil, meu amigo. Existe uma grande tentação que depois que você começa essa carreira de aprender, essa corrida de aprender, você quer conhecer, você quer vivenciar. E hoje nós estávamos falando para todos nós refletindo sobre o conceito de atenção plena. E até que ponto esse foco e essa atenção nos leva a refletir sobre o urgente e o importante. E quantas vezes corremos atrás do urgente e esquecemos do importante. E como eu gosto de fábulas, sim, eu vou trazer aqui, eu disse que queria um pouco do lado lúcido e do lado lúdico, sim, vou me permitir essa ideia do lúcido e do lúdico. E aquela fábula do sapo e a roça, que diz que tinha um lindo jardim maravilhoso, onde no centro desse jardim tinha uma roça linda, fantástica, que era os olhos de todos os que passavam por aí. Mas ela, depois de um tempo, encontrou que seu parceiro, o sapo, que estava sempre ao seu lado, resultava ser uma figura desagradável. Então, um dia ela disse: sapo, eu não quero tu mais por aqui. Eu quero que tu vá embora. O sapo perguntou: mas por quê? Que deu?
que é o que eu fiz que você não gostou? É assim, sabe? Muito simples. Tem muita gente que não olha para mim porque tu está do meu lado. Então o sapo não perguntou mais coisas e baixou a cabeça e foi embora. E foi embora com aquela dor de não saber entender até que ponto ele estava fazendo mal, achando que ele estava fazendo bem. Assim passou um tempo em que ele elaborou aquela perda, aquele duelo, aquela dor. Até que um dia pegou coragem e decidiu passar pela frente daquele jardim. E para sua surpresa, ele se encontrou com o jardim e a roça no meio do jardim. Mas aquela roça, daquele momento que ele tinha na memória, não tinha nada a ver com aquilo que ele estava enxergando na sua frente. Se encontrou com um jardim todo detonado. E a roça parecia que tinha passado um tsunami. Estava totalmente destruída. Aí ele olhou os olhos para ela e disse: Rosa, o que aconteceu contigo? O que aconteceu com o jardim? E a roça disse: sabe o que aconteceu? Que quando você foi embora, as formigas começaram a tomar conta do jardim, arrasaram com todas essas coisas, e eu deixei de ter tudo aquilo bonito que tinha, perdi meu brilho, e minha vida não foi nunca mais igual. Essa reflexão, todas as parábolas nos trazem reflexão. E a primeira reflexão que a gente incorpora com isto é que todos aqui estamos nesse plano cumprindo uma missão, cumprindo um papel. Ninguém está de sobra aqui. Ainda que alguém possa nos olhar como que estamos sobrando. Ainda que alguém possa nos olhar tão despectivamente que encontre em nossa presença uma ausência. Sei lá, vocês são os demais dos demais. E essa falta de humildade é algo que hoje caracteriza a sociedade moderna. Eu trouxe essa reflexão da parábola porque no meu entendimento, no meu humilde entendimento, muitas vezes nós podemos ser sapo e muitas vezes podemos ser rosa. E nessa provocação, a gente tem que se perguntar quanto estamos fazendo nós para não precisar que exista um sapo que sofra ou uma rosa que não enxergue. Lucas, falei demais, Lucas. Era só um encontro para compartilhar pensamentos, comemorar o dia do psicólogo. Alegria, Márcia, alegria, Bela. Foi profundo. Estamos pensando. Você sabe Lucas. que uma das coisas importantes que se tem nas relações é compartilhar silêncios. Quando a gente faz meditação, uma das coisas mais maravilhosas que você tem é compartilhar silêncios. Quando você consegue compartilhar o silêncio com alguém, sem ter essa pressa de abrir a boca para quebrar o equilíbrio do silêncio, é que alguma ação curativa de dentro para fora está acontecendo. Lucas, quem manda no programa é tu.
João queria falar, Eu acho que queria ele está falar com o sobre o microfone silêncio. ligado. Vamos. Agora eu Fiquem à abri. vontade. Me ouviram, né? Agora sim. Sobre o silêncio, o professor Juan falou aí agora, eu fiquei pensando, a gente só fica em silêncio com quem a gente tem intimidade, né? Normalmente, quando a gente não se sente à vontade, quando a gente não sente alguma intimidade, a gente às vezes se apressa muito, né, em colocar palavras, em não deixar vazios, né, tentar preencher tudo, né. E eu também acho que esse é um problema da civilização contemporânea, né? É o excesso de barulho, né? Em todos os sentidos, né? Tanto os barulhos dos automóveis, das máquinas, quanto os barulhos da própria comunicação, né? Porque as propagandas dizem que a gente vive num mundo conectado, mas tirando fora esse momento da pandemia, que a internet está sendo extremamente útil, né? Estamos aqui graças a ela, mas no geral, conectado a que nós estamos, né? O que é esse conectado das propagandas, né? Principalmente das propagandas de empresas de telefonia, né? Conectados a aparelhos, né? Nós estamos todos conectados a aparelhos, mas e as pessoas? Onde estão as pessoas, né? Onde está o convívio, onde está o diálogo, né? E me lembrei também agora que para mim foi um presente que vocês me deram, né, nesse dia do psicólogo, de ter essa oportunidade aqui da gente estar batendo papo aqui, como se estivéssemos numa mesa de bar, até talvez, né, entre amigos, conversando, e ao mesmo tempo com esse privilégio de ter um público nos assistindo e interagindo com a gente, né? E nos meus anos de psicólogo, acho que está sendo o dia do psicólogo mais original para mim, assim, que está sendo um presente para mim esse bate-papo aqui. O Alfredo Nafaneto, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele diz que aquelas experiências que são realmente profundas e importantes, elas não são tagarelas, que quando a gente consegue transformar algo em palavras, é porque ela já perdeu muito do seu sentido, né? E realmente, as coisas que são para a gente conseguir falar, por isso a terapia, como a gente falando no dia do psicólogo, no trabalho do psicólogo, por isso a terapia ela é tão difícil e as pessoas relutam tanto a fazer terapia, porque é muito difícil a gente transformar em palavras as nossas mazelas, os nossos sentimentos. Eu particularmente gosto muito e trabalho no meu dia a dia, um dos meus trabalhos, eu sou funcionária pública também aqui de Canela, sou trabalhadora do SUAS atualmente e trabalho num CRAS, e até antes da pandemia, e hoje estou sentindo muita falta disso, tinha grupos, trabalhava com rodas de conversa, né? E é muito gratificante de poder ver as pessoas conseguirem chegar e na identificação com as outras pessoas, elas conseguirem também nomear as suas questões e conseguirem encontrar soluções para as suas dificuldades, né? E por isso, talvez, que neste momento de isolamento social, neste momento de pandemia, as pessoas, e nós todos, né, estejamos encontrando uma dificuldade maior, porque nós estamos, como muitos gostariam, né, com os familiares, muitos estão em casa, em home office, em trabalho, mas a gente escuta muito as pessoas reclamando que está difícil, que gostariam de sair, que querem sair de casa, porque tá difícil ficar em casa, tá difícil
se encontrar com as nossas questões, está difícil nos encontrarmos com nós mesmos o tempo todo. Né? E esse eu acredito que seja o grande papel da psicologia, esse eu acredito que seja o grande papel, né, do psi, né, e das profissões psis, né, de ajudar as pessoas neste sentido, de se encontrarem consigo mesmo, num encontro saudável, num encontro tranquilo, num encontro que seja suportável, pelo menos na maioria dos momentos. Muito bem, nós temos uma pergunta aqui. Só para terminar, Lucas, quando o João fala, né, de esse momento estilo mesa de bar, acho que nós podemos, quando acabar a pandemia, estender esses encontros para momentos realmente presenciais, né? São muito interessantes também. Segue, Lucas. Desculpa. Não, é isso aí mesmo. Acho que essa é a proposta, que a gente fique bem à vontade. Não sei quem se habilita a começar aí, de repente a gente faz aí 2, 3 minutinhos para cada um responder, ou quem se sentir à vontade de falar para o Alexandre aí, que ele está fazendo uma pergunta para os participantes. Vocês pensam que o ser humano tem uma essência que o defina, ou tudo é culturalmente construído? Eu gostaria de começar respondendo, se me deixarem. Me segurem, tá? Se eu falar demais. Mas tentando responder aí ao Alexandre, na minha juventude, principalmente, eu fui bastante influenciado pela filosofia existencialista, principalmente Jean-Paul Sartre, e nesse sentido eu sigo até hoje dizendo que eu sou um existencialista, né? E um dos princípios do existencialismo é que o existir precede a essência, né? Primeiro nós somos jogados no mundo para depois a gente descobrir quem a gente é, né? E do ponto de vista da psicanálise, né, nós somos seres culturais, né? Digamos assim, que de uma certa forma, o Hegel diz que o ser humano é o ser pelo qual o não veio ao mundo, né? Então, a origem da civilização, de uma certa forma, é um não que o ser humano diz à natureza, né? Inclusive, tem um antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que ele diz que a lei que funda a sociedade humana é a proibição do incesto, porque a partir do momento em que é proibido se relacionar com a mãe, com as irmãs, a gente fica obrigado a adiar a satisfação, né? E procurar alguém de fora, né? De fora do círculo familiar, né? E em cada civilização existem variações, né? Sobre o que é proibido, o que não é proibido, mas, em resumo, é uma proibição de satisfação imediata que funda a civilização. Então o que nos torna humanos é uma lei, né? É uma lei simbólica, é uma lei cultural, né? Então, a partir daí, tudo que vem é cultural. Esse é o meu ponto de vista para começar a conversa. Muito bem. Marino? O João trouxe a questão do Hegel. O Hegel traz mais uma situação sobre a essência, sobre o espírito. Ele trabalha como se nós fôssemos uma parte do todo. Quando o Alexandre está perguntando se vocês pensam que o ser humano tem uma essência que o defina, o Hegel traz assim que nós temos um conhecimento não consciente do todo, nós temos essa essência internalizada em nós, e o Hegel traz assim que ele não sabe qual motivo que nós nos individualizamos como seres, mas nós estamos sempre em busca dessa essência que é o grande todo, e nós nos sentimos bem quando nós nos alinhamos com esse todo universal.
e também tem algumas situações assim que nos trazem, que confirmam essa parte do Hegel, quando nós trazemos incutido em nós um paraíso perdido, uma situação de mais bonita, mais bela, de perfeição. Nós trazemos dentro de nós essa situação. Mas nós ainda, não sei por que motivo, como diz o Hegel, nós nos vivemos nos perdendo e fugindo dessa essência. Nós só vamos nos sentir em paz quando nós nos irmanarmos, pensarmos que fazemos parte desse todo e não andarmos na contramão. Então, nós acabamos com a nossa rebeldia, nós começamos a não deixar de querer melhorar, mas aceitamos o que é dado, que nós não conseguimos mudar, e vamos vivendo. Tem, rapidinho, Lucas, só para não tomar muito, tem, falando em essência também, John Locke, Thomas Hobbes dizem que o homem tem na essência o mal, que ele é o lobo do próprio homem, mas o Russell já ele traz esse outro lado, que o homem é bom por natureza. Então a nossa essência, Alexandre, eu acho que é de bondade, e nós só vamos nos realizar e ter paz quando nós exercer essa bondade, essa verdade, essa ética, essa vontade de participar do todo. Tudo bem, podemos seguir. A Márcia quer contribuir com a resposta? Tratando da questão, né, a respeito da essência que nos defina, né? Eu tenho estudado bastante, até por trazer, assim, diferente do João, que é existencialista, nós fomos criados dentro de uma crença religiosa, então acreditamos, né, e temos uma crença de que já existimos previamente. Tenho feito alguns e vários estudos dentro também da psicologia junguiana, né, que trabalha a existência da alma e de que nós, e aí não só da essência, mas da nossa individualidade, de que nós já trazemos uma individualidade, uma personalidade que sim se modifica e se aprimora na medida que estamos aqui, mas que nós trazemos sim conosco uma essência, assim como o Marino fala, algo que busca, né, algo mais. Nós nos constituímos a partir do social, a partir do olhar do outro, a partir do olhar e do desejo da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos familiares, mas nós também trazemos algo de nós que deseja algo, já desde o momento que chega aqui, desde o momento do nascimento, e buscamos algo a mais. Nenhum de nós, dentro daquilo que eu acredito e que eu estudo, e dentro da forma que eu trabalho, vem para cá sem um objetivo maior, ou vem para cá por simplesmente vir. Então, viemos sim buscando, né, algo, viemos sim buscando crescer, ou melhorar, ou encontrar algo a mais. Acredito que essa seja a nossa essência. A nossa essência é aprender, é evoluir, é melhorar, é crescer, né? E crescer não materialmente, mas crescer internamente, é evoluir. Professor Juan? Está muito interessante isso, Luca. Poderia me deixar para o final e aí a gente aprende de todos e faz um argumento mais universal. Assim. Tá, Nós vamos assumir a bronca. Vamos colocar o peito. Eu não tenho por que pensar igual que os psicólogos, certo? Me desculpe. Ainda que o dia do psicólogo, vamos honrar ele,
mas eu vou me assumir o jornalista perguntado. Eu vou me assumir o professor perguntado. É um debate, né? Claro, eu vou me assumir o professor que é perguntado e eu vou dizer para o amigo Alexandre, meu filho, é bem simples. E minha gente é uma essência que o define todo, nem é totalmente construído culturalmente. E no meu entendimento, podemos trazer inúmeros argumentos. Dizer misticamente que somos seres espirituais numa experiência terrenal, carnal. Podemos dizer que, sendo filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, podemos ter irmãos bem diferentes. E que podemos assumir que hoje o professor Juan é isso, mas se o professor Juan tivesse nascido 5 anos atrás, seria o mesmo? É imprevisível. E o bom de tudo isso é que é imprevisível. E o bom de tudo isso é que é matéria de estudo. E que, por sobre todas as coisas, hoje podemos ter uma mesma essência e uma mesma construção para ser analisada, e dependendo de quem analise, de quem processa essa informação, teremos um resultado, um diagnóstico, um psicodiagnóstico da razão objeto de análise. Portanto, para o amigo Alexandre, eu posso dizer, assumindo a parte que me corresponde, que eu conheço um Alexandre por aquilo que é a sua essência, no meu entender. Que é a essência? Aquilo que ele me permite observar. Porém, será que eu estou conhecendo a essência dele? Será que eu estou facultado para entender aquilo que ele me passa ou não me passa? Quando a gente fala em auscultar comum, escutar profundo, o verdadeiro mérito de auscultar sem estetoscópio é tentar entender o que não é dito. E como entender o que não observamos quando estamos observando algum ser humano? Qualquer um. É uma missão magnífica, mas é um grande desafio. E enquanto a segunda parte da pergunta, aquilo que culturalmente somos capazes de construir, isso também depende das duas partes, do lado de dentro e do lado de fora. E como é do lado de dentro? É aquilo que eu vivi, é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu incorporei, que faz parte daquilo que a Márcia fala também, das crenças, que às vezes são limitantes e às vezes não. Todas as crenças são limitantes? É uma pergunta. E que seria uma construção? Precisa ser uma construção social ou uma construção individual, temperamental, de formação? Então, temos etapa de formação de personalidade, temos momentos, temos muito para estudar sobre isso e dizer, mas isso é muito dinâmico, é maravilhosamente dinâmico. E qual é a resposta, professor Juan? E a minha resposta é que nenhuma coisa nem a outra. Na verdade, nós somos um mix. Sim? Assim como meu ex-primeiro sogro, ele tinha uma teoria, e vou bater esse papo como se tivesse, como disse o João, em um bar, certo? Que toma, João? O que prefere tomar? Cerveja. Cerveja. E, Marino, o que você prefere? Refrigerante. Refrigerante. Márcia. E agora, o que eu respondo? Sou politicamente correta ou respondo a verdade? Eu gosto de café, mas num bar eu gosto de uma bebida destilada. Renata.
que você vai Vinho. tomar? Bem-vindo ao clube. E Luca? Se tiver quente, eu gosto de um chopp. Sim, sim. Mas o tempo, você imagina, meu filho? Não tem aqui. Quer um shopping? Então vai com o João aí. Isso? Eu também gosto de chopp. Eu também gosto de shopping. E aí, tá. Se tiver um chopp, é melhor que cerveja. Vai junto. Isso. Eu vou ter que acompanhar a turma, hein? O Alexandre gosta de vinho também. Mais três. Esse pessoal que gosta de vinho é muito refinado. Fantástico. Senão eu não vou aguentar muito tempo no bar, hein? Mas assim, já vamos se preparando para quando seja o encontro presencial. E aí a gente se pergunta, depois de tomar um pouquinho de vinho, Renata, a gente fica mais alegre. Depois de tomar um pouquinho mais de cerveja, a gente fica menos pretensioso, sim? Porque vai entrar a querer ganhar uma discussão. Não. O momento valida o encontro. E aí, se o Alexandre, que começou fazendo uma pergunta, ele já está pegando carona no vinho, ele tem que ser o convidado, Luca. Certo? Se você passa o link, que ele entre e participe, a gente tem que viver hoje pensando em morrer amanhã, não porque precise morrer, mas sim curtir esse momento. Lucas, é assim, para você ter uma pergunta, para você ter uma resposta certa, você precisa fazer a pergunta certa. E fazer uma pergunta certa também requer o cuidado maiúsculo que, às vezes, uma resposta certa nos obriga a ter. Eu digo que a Renata teve a sorte do vinho. Ela tem a última palavra agora. Tá vendo? E a gente já falou de tudo. Mas eu sigo pensando aquela coisa que eu comecei a falar. Meu ex-primeiro sogro, ele dizia que ele tinha uma teoria. Ele disse, com relação a isso, de porque um mesmo filho do mesmo pai e uma mesma mãe tem um irmão que não tem nada a ver com ele. Ele tinha uma teoria que dizia que quando a gente nasce, dentro do aéreo tem 2 espaços. E esse aéreo é algo cósmico. Então, na hora da gestação, é como que um Deus pega de uma gavetinha uma parte e de outra gavetinha outra parte. E que independe de quem é o pai ou a mãe. O universo coloca no mundo um ser que ele é absolutamente individual. Ele nunca mais vai ser outro ser nesse momento, nesse plano. E, portanto, você pode ser filho da mesma mãe, do mesmo pai, vai ser diferente. E até não tem por que ser igual. E, nesse sentido, o valor da pergunta do Alexandre, que é desafiante a pergunta, porque no dia do psicólogo, o psicólogo tem que atender a quem? Aquele que tem uma essência definida ou aquele que tem um caráter, tem um temperamento construído quase que culturalmente. Também é um desafio. Então, minha posição, Luca, é que eu acho que Deus é o grande engenheiro e arquiteto do universo. E a gente é filho de Deus. E nesse entendimento é imprevisível. Você tem uma parte que se construi, mas a gente tem uma essência. E essa essência independe do pai e da mãe. Falei demais, Luca. Eu me imaginei essa taça de vinho e comecei a me inspirar e a querer fazer e falar alguma coisa importante, mas não estou conseguindo mais. Vou precisar um pouquinho de vinho. Bem,
tomo a liberdade de fazer, então, uma conclusão, né, respondendo o Alexandre, e já dou sequência, então, não sei como que a gente está de tempo, mas para responder também a pergunta do Igor, que rapidamente apareceu ali, em relação ao índice de suicídio de jovens, né? Então, tentando responder os dois numa mesma resposta, eu compartilho um pouco daquilo que o João traz em relação a algumas questões existencialistas, porque, de alguma forma, quando a gente vai fazer estudos psicanalíticos, a gente compreende e aceita, é claro, as questões genéticas, né? A gente compreende que desde o útero já existem, já somos seres, né? Já existimos, porém é fundamental que este ser seja desejado para que ele possa se tornar um sujeito, né? Para que eu diria, inclusive, quando o João traz que a existência precede a essência, é quase como que pensar numa essência construída, fica um pouco confuso até, né, para conseguir dizer assim, mas em suma, o nosso pai e a nossa mãe, eles têm então a primeira chance de nos desejar enquanto sujeitos, de nos autorizar a sermos sujeitos, né? E aí, a partir disso, com toda a carga genética que nós trazemos deles, com a cultura a qual eles seguem, a gente também vai se desenvolver, né? Então, bom, se fosse pensar, então, essência como algo imutável, eu discordaria um pouquinho, porque dentro da psicoterapia, muitas coisas a gente consegue mudar, ou pelo menos mudar o olhar sobre aquilo, né? Eu não consigo me desfazer daquilo que está me fazendo sofrer, mas eu posso me desfazer de como eu estou olhando para esse sofrimento. Por que isso está me fazendo sofrer desta forma, né? E a gente pega desde a infância também, e às vezes aí pensando nesses que estão trazendo mais a parte espiritual, talvez até anterior ao útero, né? E por aí vai. E aí aproveito então também para fazer um apelo de que, bom, procurem a psicoterapia, com certeza ela pode nos ajudar, Alexandre, também a responder essas perguntas, né? E em relação ao que o Igor traz, eu diria que muito se tem de informação sobre suicídio, sobre as formas de prevenção, etc. Porém, e aqui abro para que os demais depois já respondam, né? Mas também vou me despedindo. Porém, pouco se sabe dos serviços públicos que são oferecidos para que estas famílias também possam buscar. Então, não necessariamente aquele que está com risco de suicídio, seja ele adolescente, criança ou adulto, não necessariamente ele precisa fazer a busca do serviço. Nós temos aqui a Márcia e nós temos aqui o João Batista, ambos trabalham em serviços públicos, um dentro da assistência social, outro dentro da Secretaria de Saúde, em que eles estão abertos a receber as famílias dessas pessoas até mesmo para um diálogo, né, para compreender, então, por que isso está se dando. Realmente, se a gente fosse aqui, poderíamos fazer uma live só sobre o assunto, né, pensando no imediatismo que nós estamos vivendo, pensando que a gente está com uma certa dificuldade de passar para os nossos jovens, porque muitas vezes também estamos em ter perspectiva de vida, em encontrar um sentido, né? Então, veja que a pergunta do Igor, ela também vai ao encontro do Alexandre quando a gente pensa, bom, está faltando sentido. Bom, né? O que o mundo está nos oferecendo e enquanto saúde para a gente pensar no que, inclusive, fazer sentido. E aí, então, eu agradeço já o convite, agradeço a participação para esse bate-papo, que possamos fazer mais vezes, e acredito, então, que todos podem responder, já se despedindo também. Muito obrigada.
Isso eu acho que até para encaminhar também, a Renata já de alguma forma já sugeriu que a gente passe para as considerações finais. E realmente a gente aprende que é bom deixar um gostinho de quero mais, mas eu gosto também sempre de deixar o espaço para que se responda, né? Então essas questões que foram colocadas e se coloque aquilo mais que tem vontade de falar, que está no coração, enfim. Eu acho que quando a gente vai para um bar, às vezes a gente desabafa também, né? E na questão da cultura, né? Eu não tenho profundidade nas questões emocionais, mas o pouco que eu estudei sobre cultura, tem alguns autores que falam que a cultura pode ser considerada como um óculos que nos conduz a uma forma de enxergar e entender a sociedade, né? Então, às vezes a gente pode, sim, buscar esse autoconhecimento, que eu acho que é um divisor de águas hoje no momento que a gente está vivendo, esse momento de transição, e tentar entender, talvez, qual óculos que eu estou escolhendo para viver nesse momento, né? Talvez a religião possa ser um deles, mas será que eu me encontro, né, na religião que eu estou? Será que, né, hoje a gente tem também a questão do sincretismo, existe alguns conceitos, um deles é o hibridismo também, cultural, enfim, então, mas aonde que eu quero chegar? É que o importante é a gente dialogar, é a gente poder ser o que nós somos, né? Assim como a psicóloga, lá naquela imagem que nós iniciamos, que ela estava à vontade, como uma criança, na sua pureza, se ela quiser virar piruetas, se ela quiser sentar no chão, se ela quiser dialogar, passar na frente, ela vive isso, né? Só que nós estamos em um momento que é mais complicado essa interação social. Nós não podemos chegar muito perto das pessoas, né? Nós não temos mais aquele ambiente de convívio da escola. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora, é tudo remoto. E as pessoas dizem, nossa, vamos deixar pelo menos a câmera ligada para a gente poder se enxergar, porque a sensação é estranha, né? Não que tu não possa estudar à distância, mas parece que a gente sente falta dessa coisa mais humana, de tu tocar e dizer, poxa, a pessoa humana também, ela também está com dificuldade, ela também tem ansiedade, ela também sente fome. Quer para falar? Isso, aproveitei um pouco o silêncio, eu gosto também do silêncio, e já passo aí para o João, para a turma, agradeço, né, todos, fiquem à vontade aí para as considerações finais. Eu não estou colocando aqui que temos que encerrar agora, mas ao mesmo tempo, né, é bom a gente fazer algum encaminhamento, né? Fazer um encaminhamento, assim, falar algumas questões, né, e já deixar aí o convite para uma próxima, né? Eu acho que dessa podem surgir outros encontros de bar, né, e podemos daqui um pouco, porque a pauta era falar, papo aberto sobre o dia do psicólogo, né, esse bate-papo também de amigos, eu como amigo, mas também como alguém que já fez terapia, que defendo que quem realmente sentir necessidade busca, e quem não sentir pode buscar também, porque no fundo é muito importante. Contigo aí, João. Obrigado. Vou dar uma sugestão, então, vamos criar um bar filosófico depois da pandemia. Olha aí, já. Gostei da ideia. E vamos encher livro nesse bar também. Pode ter livro junto. Eu já vi teus livros aí, já vamos trazer junto para esse bar. No final da minha fala aqui eu vou recomendar um livro. Ah, legal. Bom, voltando então, respondendo a pergunta do Igor, eu acho que uma das coisas mais importantes é o diálogo, né? E o diálogo e a escuta, né? Porque tem uma música do Arnaldo Antunes que ele diz que o silêncio é o começo do papo. Então, às vezes, a gente estava comentando antes sobre o lado bom do silêncio, né? Mas também tem o lado ruim quando o silêncio é imposto por uma ditadura, por exemplo, né? E talvez a gente esteja vivendo um novo tipo de ditadura atualmente, né? Uma ditadura em que não se pode questionar as coisas, né? Em que todo mundo tem que se enquadrar só em um lado ou no máximo em dois, né? Então eu acho que o silêncio como escuta e o silêncio como prestar atenção no outro, né? Nas famílias, né? Os pais prestarem atenção nos filhos, os filhos prestarem atenção nos pais, né?
e procurar o diálogo, eu acho que é o princípio de tudo, né? E sobre essa questão específica que o Igor traz também, né? Para a gente a Renata já falou, né? Eu, por exemplo, sou psicólogo, trabalho no serviço público em Gramado, né? Então, para quem vive na cidade de Gramado, como o SUS funciona municipalizado, né? Então, cada cidade tem sua rede de atendimento. Então, para quem reside em Gramado, eu particularmente, eu e meus colegas, né, que temos vários psicólogos que trabalham na saúde, na assistência social, a gente está à disposição, né? Inclusive, quero colocar à disposição principalmente o CAPS, né, que é um local de acolhida que qualquer demanda de sofrimento mental, psíquico, alcoolismo, drogas, as pessoas podem procurar, que se a gente não atender lá, a gente encaminha para o serviço adequado, né? E mudando o assunto, então, eu me senti como se a gente estivesse recém no começo do papo, né? E já está acabando. Mas realmente, né, a internet, principalmente quando fica muito longa, ela se torna cansativa, né? Então, acho que uma hora e pouco é um bom tempo. Antes de começar, a gente estava falando sobre o nome João, né? Então, tem 2 João aqui, a gente está em maioria, né? Eu e o professor Juan. Embora ele é um João de origem espanhola, castelhana, uruguaia, eu acho, pelo que eu sei, né? E eu sou um João brasileiro mesmo, né? Gosto muito do Brasil. E para encerrar, então, eu vou indicar um livro para quem tem interesse de se aprofundar nesses assuntos, né? Eu vou indicar Freud, que é um dos meus autores prediletos, né? Eu estou mostrando aqui um livrinho que se chama O Mal-Estar na Cultura, que é exatamente um dos muitos textos que o Freud fala do indivíduo e também fala da sociedade, né? Que não são 2 coisas diferentes, na verdade, são 2 lados da mesma moeda, né? Não existe indivíduo sem civilização e não existe civilização sem a junção dos indivíduos, né? E nesse texto, né, cultura aqui é num sentido ampliado, não é simplesmente no sentido de pessoas cultas, né, é no sentido de civilização, né, inclusive em algumas traduções o texto foi traduzido como mal-estar na civilização. E esse livrinho é da LPM, a LPM tem vários livros do Freud, para quem mora no Rio Grande do Sul, tem esses livrinhos para vender em tudo que é lugar, é barato, eu acho que é uns 20 pila. É um texto que eu recomendo para quem tem curiosidade, interesse, principalmente para quem está se iniciando nessa área, para quem é leigo, né? Que o Freud ele era um excelente escritor. Ele, em vida, ele ganhou o prêmio Goethe de literatura, que era o maior prêmio da língua alemã, né? Que ele escrevia em alemão. Então, porque ele era um excelente escritor, é muito fácil de ler, ele é muito didático. E estou à disposição para outros bate-papos futuros. Foi um grande prazer estar aqui. Pode ter certeza que vão ter mais. Quem é que se habilita aí? Filósofo? Abriu meu microfone. Essa questão que o Igor trouxe quanto ao suicídio no jovem, o que a família, ações da família, nós temos um ditado que não se concretiza, que não é bom nós seguirmos, quando se diz que cachorro que muito late não morde. Então, dentro das famílias, se um jovem começa a dizer que está com ideias suicidas, ou percebe que o jovem começou a se isolar demais, é bom tomar atento e a família tirar do seu tempo e buscar se aproximar e ver o que realmente está acontecendo. O professor Juan trouxe na historinha que ele trouxe, uma situação
no encerramento, que se nós percebêssemos, se nós tomarmos contato com ela realmente, nós vamos nos sentir integrados. Quando ele diz que o sapo, a história do sapo, que nenhum de nós está sobrando aqui. Às vezes nos sentimos deslocados por vários motivos, ou não aceitos, ou discriminados, mas se nós tomarmos a consciência de que nenhum de nós está sobrando, nós já vamos criar uma resistência contra o suicídio. Eu vou me permitir contar uma historinha, eu vou procurar ser bem breve. Um sábio em determinado local da Índia foi visitado por um jovem que pediu para ele: sábio, eu preciso que me ajude, eu estou com vários problemas, ninguém me aceita, ninguém me ama, estou com muita dificuldade e eu estou pensando em suicídio. O sábio disse: eu estou com uma situação financeira muito problemática e eu preciso que tu me ajude primeiro, depois eu vou te ajudar no teu problema. Eu tenho esse anel e eu preciso que tu vá até o povoado e tente vender, mas não vende por menos de 2 moedas de ouro. E o rapaz pegou o cavalo, foi até o povoado e tentou, ofereceu em todo o povoado o anel, e o pessoal, no máximo que oferecia era 50, era uma moeda de prata, valendo 1/4 desse valor. Então o jovem voltou pro sábio e contou para ele, não disse dessa maneira: não conseguimos enganar as pessoas, esse anel não vale as 2 moedas de ouro, e não adianta eu tentar vender por esse valor que ninguém vai comprar, nós vamos ter que fazer diferente. Daí o sábio, olhando, tomou o anel de volta e disse: tu volta na cidade e leva até o ourives e oferece para vender para ele esse anel. Mas independente do preço que ele te oferecer, tu não venda. E o jovem pegou o cavalo e foi até o relojoeiro, o ourives, e ofereceu o anel para ele. O ourives olhou, analisou o anel e olhou para o jovem: eu sei que esse anel vale muito mais, mas o que eu poderia pagar hoje por esse anel seriam 70 moedas de ouro, porque eu não tenho mais recurso agora. Se tiver em outro momento, se eu tiver mais recurso, eu posso até pagar mais, porque ele vale muito mais. O jovem, estupefado, pegou o cavalo e voltou a falar com o sábio e contou o que havia acontecido. Então o sábio disse a ele: assim é tu, meu jovem. Tu tem um valor intrínseco dentro de ti, como todos nós pertencemos e temos esse valor, mas tu tem que ter paciência que alguém consiga te ver e te valorizar. Então, que fique essa historinha para que nós nos sintamos integrantes do mundo. Nenhum de nós estamos sobrando aqui. Lucas, João, Renata, Juan, Márcia, prazer imenso em estar com vocês. Dona Márcia. Vamos lá, vamos deixar o Juan primeiro, a Renata começou e eu termino? Pode Ou ser. eu falo agora e o Juan depois, como fazemos? Vamos fazer aquilo que está escrito que vai ser, ou seja, ela expressou sua vontade de encerrar e vamos respeitar esse momento. Esse momento é fantástico, é maravilhoso. Como parece que fica bem citar alguns autores e nos dá um gabarito. Daqui a pouco temos crédito para uma taça de vinho mais, alguma promoção. Então, eu vou começar falando. Tínhamos um escritor chinês, Lin Yue-Tam. Ele escreveu um livro, A Importância de Viver. E ele dizia uma frase, para quem quer fazer aula de espanhol: somos hojas al viento y nos creemos viento. Somos folhas ao vento e nos achamos que somos vento. Em uma clara, explícita manifestação de quanto o nosso ego, muitas vezes,
nos desvirtua a realidade. Esse filósofo, esse escritor chinês, foi morar nos Estados Unidos, em Nova York. Sabe como ele morreu? Atropelado. O que quer dizer isto? Que muitas vezes estamos cheios de contradições. E muitas vezes emprestamos ouvidos para muitos e a gente perde a razão do ser maiúsculo. E eu quero fechar com um pensamento de um escritor português que eu tenho uma grande admiração, que é o José Saramago. O José Saramago diz que você tem que passar a vida tentando não decepcionar a criança que você foi. Manter vivo o espírito de criança feliz, para ser feliz e fazer feliz aqueles que nos emprestam atenção, nos dão atenção. E também vou seguir a linha do nosso amigo, Dr. João Batista. Eu posso indicar um livro que virou filme, Ensaio para a Cegueira, de José Saramago. Por quê? Porque hoje nós parecemos que estamos cegos. Porque muitos parecemos que estamos cegos, que não conseguimos enxergar. E aí vem aquela frase dele também: nós devemos ser os olhos de aqueles que não enxergam. Sim. E isso é fácil? Não é fácil. Mas quando você conseguir ser os olhos daqueles que não enxergam, você cumpriu a máxima missão que você pode ter nessa vida, de ser útil para alguém. Porque a única coisa que nos mantém vivos é quando a gente é útil para alguém. O dia que você deixa de ser útil para alguém, você é um morto-vivo. Pode resultar forte o que eu estou dizendo. Mas quando você está sentindo que você não é útil para alguém, tem que pedir ajuda. Porque a pergunta do Igor faz sentido com o que estou falando. Tem sido absolutamente gratificante. Minha gratidão a todos vocês. Tenham me oferecido uma hora de absoluto prazer. Esse bar filosófico que crescer, e eu comemoro essa ideia. Um grande abraço para vocês. Então, encerrando a minha fala, eu estava pensando e sorrindo por dentro aqui, porque eu sou a pessoa que sempre indica livros. As pessoas vêm conversar comigo e acho que isso é um pouco também mal de psicólogo. Já me reclamaram que qualquer coisa que as pessoas me falam, eu indico um livro. Então, eu vou tentar não indicar nenhum livro aqui para agir como a menina da figura, né? Mas, falando um pouco sobre a pergunta do Igor, acho que esse é um assunto bem complexo, é um assunto, como disse a Renata, para um outro momento, porque a depressão é uma doença séria, é um problema sério, como todos já falaram. Enfim, como ajudar a família? Acho que sim, no momento que vemos que a família percebe qualquer mudança de comportamento, falar sobre o assunto, buscar ajuda. Eu trabalho aqui em Canela, na assistência social, no CRAS do Canelinha. Não trabalho na saúde, mas nós também fazemos esse acolhimento, essa primeira conversa e esse encaminhamento para as famílias, até esse
até esse papel de ligar para os serviços, de marcar, porque às vezes as famílias nos procuram e estão um pouco perdidas, sem saber como agir. Nós ajudamos neste momento, e nos postos de saúde, no CAPS também é feito esse acolhimento. Não negligenciar, não fazer de conta que não está acontecendo nada, não fazer de conta que é para chamar atenção, não fazer de conta que é bobagem, né? Olhar para essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto que está falando e demonstrando este sentimento. De minha parte, agradeço também, achei bem importante, achei muito prazeroso esse momento, espero que possamos ter outros momentos de conversa, outros momentos neste bar filosófico, mesmo que seja virtual. E disse que não ia indicar livros, mas vou me contradizer aqui, como todos os outros participantes indicaram livros e trabalhos muito sérios. Tem 2 livros que eu gosto muito, que eles são romances que, de início, para quem lê, eles parecem romances infantis, mas eles são romances que auxiliam muito a questão do autoconhecimento. Um deles é A Princesa que Acreditava em Contos de Fadas, que trabalha a questão do autoconhecimento feminino, e o outro é O Cavaleiro Preso na Armadura, que é o caminho de autoconhecimento de um homem, do cavaleiro, que são leituras muito tranquilas, muito agradáveis, para os momentos de descontração e que nos fazem realmente pensar na vida, em quem nós somos. Agradeço a todos os participantes, agradeço a todos os que nos assistiram, os que interagiram conosco, e me coloco à disposição para que possamos fazer outros momentos como esse. Muito obrigada e boa noite. Isso aí, a Renata vai falar mais alguma coisa? Estava esperando que a Renata falasse, na verdade ela falou antes, né? A Renata iniciou. Isso. Ela já iniciou encerrando. Ela iniciou encerrando. Eu acho que o nome disso é síntese. O bar filosófico o bar filosófico vai ficando por aqui, mas a gente já deixa aí, eu acho que o que pode já ser um próximo papo, inclusive, é a partir de indicação de leituras, né? Tu imagina nós tomando aquele vinhozinho, cada um trazendo um pouco sobre as suas inquietações, mas também sobre as suas dicas de leitura, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? A dica de leitura, a troca de experiência. Agradeço a todos vocês e já peço aí que fiquem atentos, que nós vamos ter que fazer de novo. Vai virar o bar filosófico. Tá feito aí, o João batizou e nós vamos aceitar, se depender de mim. Esse encontro do bar filosófico. João Batista batizou. Então, tá aí. Nada mais a declarar? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.